E hoje nós vamos falar sobre por que o One Piece é tão bom. Então vamos pro vídeo, né? Muitas pessoas podem dizer que é pelo número de episódios, pelo tempo de lançamento e blá blá blá, mas não é por isso. Não necessariamente, na verdade. Muitas pessoas usam o fato de ele ser um anime que é muito grande, que tem muitos episódios que tá sendo lançado há tipo uns 25 anos, eu acho que é 25 ainda. Não é bom só pelo número de episódios, o tempo que ele está sendo lançado. Não, ele não é bom por isso. Ele não é bom por animação, porque antes mesmo dele ter uma animação realmente boa como tá atualmente, ele já era muito bom e muito reconhecido no mercado por várias outras coisas. Mas uma das principais que eu quero falar aqui primeiro é a história, porque a história de One Piece realmente é diferente. O jeito que ele conta, o jeito que ele traz referências tanto do mundo como do próprio anime. Isso faz One Piece ser realmente diferente, entendeu? Ele é bom pelo desenvolvimento da história, de como ele desenrola cada história de cada personagem. Ele é bom pelas lutas, que são muito marcantes e icônicas, pelas problemáticas que ele traz no anime, falando um pouco sobre várias questões importantes que muitas pessoas não pensam sobre, e aí, por exemplo, com ele trazendo isso pra história, as pessoas começam a pensar um pouco mais, entendeu? Esse é um dos objetivos que a arte deve ser, né? E o que é um anime, uma animação, se não uma arte, que deve sim demonstrar essas coisas, né? Ele é bom pelos personagens, que alguns são muito chatos, sinceramente, mas, assim, boa parte, muitos, eles são, como se diz, sem parecer tão retardado, mas eles são ótimos, sendo bem sincero. Eles trazem o drama, trazem a felicidade, trazem raiva, vários personagens, muitas emoções, né? Resumindo, o One Piece é simplesmente perfeito, e se você não acha isso, eu tô aqui nesse vídeo tentando falar um pouquinho sobre, pra ver se você pensa aí um pouquinho mais, se você dá uma chance. Se você ainda não assistiu One Piece e não quer spoilers, então eu não recomendo muito esse vídeo pra você, porque eu vou falar um pouquinho. Se você acha que One Piece é ruim, se você diz que ele é ruim por ser muito longo, por ser muito puxado, enfim, você pode dizer que tal personagem é chato, mas dizer que a história é ruim, você não pode, né? Por favor. Pra quem ainda não assistiu One Piece, eu vou dar uma resumida aqui sobre o começo de One Piece, pra você ir assistir já sabendo de alguma coisinha, tá? Então vamos lá. One Piece é uma história sobre piratas. Ela segue o personagem Monkey D. Luffy com a inspiração do Shanks, que é quem ele conhece primeiro ali, que ele vê como ele age. だがな、どんな理由があろうと、俺は友達を傷つける奴は許さない。 E a liberdade dele, ele decide que ele vai querer ser um pirata como ele. Ao decorrer da história, ele vai vivendo um pouco, conhecendo novas pessoas e montando a tripulação dele, vai ali evoluindo seus poderes e suas habilidades. E, gente, ele é um pirata, então, obviamente, ele não vai ter uma boa convivência com o governo mundial, o que é uma coisa mais política, né? Ele vai ter aquela discussão política de que ele tá certo e ele quer a liberdade dele, e que quem tá errado são a marinha, que é o que tem lá, né? Já que eles são piratas, os inimigos dele vai ser a marinha e outros piratas que vão aparecer por aí tentando conseguir mais poder, enfim, basicamente isso. E a história começa também com ele conseguindo os poderes dele, mostrando mais ou menos ali como ele conseguiu. Na verdade são com frutas. Eles ingerem uma fruta, conseguem, né, algum poder aleatório com essa fruta, e o dele é de borracha. No caso, ele é um pirata que estica. 俺はゴム人間だ。
Eu não vou falar muito sobre como essas frutas funcionam, no caso são as Akuma-no-Mis. Eu não vou falar muito sobre como elas funcionam, porque você vai descobrindo de acordo com o que você vai assistindo, com o que vai sendo passado na história. E, gente, desculpa se você é uma pessoa que gosta de spoilers pra poder assistir e tal, eu não vai ser aqui que você vai encontrar, porque eu não sou esse tipo de pessoa, eu não gosto muito de dar spoiler pras pessoas, até que tem gente que me pede spoilers, e eu falo, tipo, não vou dar, você tem que descobrir sozinho, porque, nossa, gente, é incrível. Então, ao decorrer dos episódios, ele vai conseguindo, ele vai encontrando as pessoas pra entrar no bando dele, e enfim, você vai assistindo aí pra você saber mais coisas. Se você já assistiu bastante anime e você ainda não assistiu One Piece, por favor, dê essa chance, porque você tá perdendo muita coisa se você não for assistir, então corre lá. One Piece, ela é uma história muito grande e por conta disso tem muitas referências de muita referência, eu tive que anotar aqui, peraí. Referências de One Piece. Gente, isso daqui é só o que eu tive coragem pra escrever, porque, gente, pelo amor de Deus, é muita coisa. Mas, enfim, vamos lá. Isso aqui é pra quem acha que One Piece não tem muitas referências, bastante. Isso aqui também é pra pessoas que já assistiram o anime e queriam saber mais um pouco sobre, tá? Sendo bem sincera, eu não sei, eu não consigo dizer um anime que tenha tanto desenvolvimento de personagem como One Piece. Se você já assistiu One Piece e não concorda comigo, me fale por quê, que eu não entendo. Mas se você também sabe algum anime que tenha um desenvolvimento bom de personagens como One Piece tem, me fale aqui que eu vou assistir agora. Quando eu estiver tempo. O Oda, ele pega um personagem e fala, eu vou fazer ele acreditar nisso daqui. E ele vai até o final. Até o momento que ele, por exemplo, ele acredita nisso, mas tem tal coisa que faça ele discordar disso em algum momento. Mas isso tem um sentido. Isso tem um porquê de ele começar a discordar. Tem um porquê dele continuar pensando assim, entendeu? Ele não pega simplesmente o personagem e deixa, não, vou deixar esse personagem do jeito aí que tá. Não, ele desenvolve o personagem, ele desenvolve a força, os pensamentos. Um exemplo muito bom, que talvez você concorde comigo, é o Jinbei. O Jinbei, ele começou ali, né, mostrou ele com o Ace, mostrou ele como ele trata o Luffy, depois mostrou um pouco da história dele, do que aconteceu, da ilha dos Homens Peixe, do que ele acredita e do que ele tentava defender. Em todos os momentos que você vê ele, você vê que ele é um cara que ele quer fazer aquilo que é certo, que ele tá buscando alguma coisa ali, que você não sabe direito o que é no começo, mas depois você vai conhecendo ele e vai descobrindo o que é que ele realmente acredita. E o momento que ele decide, tem um momento que ele chega pra Big Mom e tal, e ele vai, tipo, querer desfazer ali o contrato, mas não dá muito certo por causa que ela vai desafiar uma pessoa e tal. Essas coisas assim. Vai, né? Enfim. Mas aí, a partir do momento que ele decide, não, eu não vou mais ficar aqui, eu vou sair daqui, porque eu não quero mais compactuar com isso, ele sai. E você sabe que ele tá decidido a ser do bando do Luffy, porque ele vai sem medo. E ele fala, nossa, até me arrepiei aqui, mas ele fala que por que ele vai ter medo de uma simples Yonkou quando o cara que ele quer seguir vai ser o rei dos piratas. 未来の海賊王のクルーになろうちゅう男が四皇ごときに臆しておられるか! Que é isso que o Luffy quer ser, né? Desde o início o Luffy mostra isso. E até agora, até esse capítulo que lançou aqui no final, em 2025, ele
não muda de ideia. Ele fica com o Luffy até o final. Então, esse é a chave, os motivos de por que os desenvolvimentos dos personagens que o Oda cria são perfeitos, entendeu? Eu passei aqui quase 1 hora falando só do Jinbei, mas eu posso falar de muitos outros, entendeu? Outra coisa, eu falei de um personagem perfeito, agora eu vou falar de um personagem que ele é muito bem escrito, mas ele é um perdão assim pela palavra, mas gente, o Barba Negra, né? Gente, sério, mesmo se você não gosta do Ace, você pode odiar assim, o Ace, você pode não ligar pra ele, mas dizer que o Barba Negra é bom, que ele é legal, que ele é não sei o que, você não pode, gente, por favor, não me venham com essas coisas nos comentários não, tá? Você vê que no começo, quando ele aparece pro Luffy, falando com ele, você vê que ele tem um ponto ali. Ele pensa que os sonhos, eles são para ser alcançados, eles são uma coisa que você tem que acreditar. Você não pode desistir daquilo que você acredita. E é isso que ele segue. Por mais que a linha de raciocínio dele não seja tão confiante assim, que a gente pode dizer, ele não é do bem, gente, ele só quer poder. E ele permanece. Do mesmo jeito que ele aparece pro Luffy falando e nas outras aparições dele, é sempre a mesma coisa. Tudo o que ele faz, todos os companheiros que ele consegue é para um objetivo, que é para ser o rei dos piratas, o que já é um contraste com o Luffy. O Luffy, o desejo dele é de ser o rei dos piratas, não é para ter um poder maior do que os outros, não é para isso. Esse não é o objetivo do Luffy. O objetivo do Luffy, como eu falei no começo, é conseguir ser o cara mais livre, porque ele sabe que o rei dos piratas ele é literalmente o cara mais livre, porque ele é o mais forte, porque ninguém tem coragem pra enfrentar o rei dos piratas, porque ele tem muitos aliados, e ele é o cara mais livre. Esse é o ponto que o Luffy segue até agora. Ele quer ser o rei dos piratas, e o Barba Negra, ele também quer, mas você vê que os objetivos deles, né, do Barba Negra e do Luffy, são muito diferentes. Eu tô falando do Barba Negra porque eu já comecei a falar dele, mas a gente também tem, por exemplo, a Marinha, entendeu? A gente tem esses personagens que trazem um drama pra história que você pensa, poxa, ele tá errado. E poxa, não, ele tá muito certo. Ele tem que ser o rei dos piratas porque ele é o protagonista. Não, ele não tem que ser por causa disso. Tem muitos outros motivos. E é isso que é muito interessante o One Piece. Ele faz você gostar do protagonista, mas depois de um tempinho, você percebe, gente, ele é um pirata. Então, assim, nem sempre os piratas são bons. E é por isso que muita gente não gosta dele, porque ele é um pirata. Mas você vai pra Marinha e você pensa, tem gente aqui que é do bem, mas não, a maioria, gente, sério, se você assistir One Piece direito, você sabe que a maioria da Marinha é pior do que os piratas. Mas, Mas o que eles estão fazendo? Eles estão seguindo o raciocínio deles. Eles acham que, porque eles são da Marinha, eles estão mais certos do que o Luffy, por exemplo, que é pirata, entendeu? Esse é o objetivo. E você vê, tipo, gente, eu acho difícil alguém pegar um personagem, simplesmente fazer ele e manter ele assim e mostrar pra gente que tá assistindo que tem um porquê e tem um porquê dele acreditar nisso simplesmente. Você vê, o Luffy, ele é um pirata, ele é o protagonista, ele é um pirata, ele quer ser o rei dos piratas, e que não sei o que, blá blá blá, que ele é bom, ele não é como os outros piratas que são maus, só que ele não é um marinheiro. Só que aí você vai lá pros marinheiros e eles pensam, os piratas são ruins, os piratas são isso, os piratas são aquilo, e é por isso que a gente luta contra eles. Tem essa dualidade, você entende o lado do Luffy, do porquê que ele quer ser um pirata, o porquê que ele segue o Shanks, e aí você vê o lado da marinha, que eles estão contra o Luffy, só que ao mesmo tempo que eles estão contra o Luffy e que é por isso que a gente não gosta deles, você pensa, mas no lado deles, eles são os do bem, porque os piratas roubam, os piratas pegam tesouros, os piratas
são gente do mal e que não sei o que. E a Marinha é pra ser esse símbolo de liberdade, né? Esse símbolo de proteção. Mesmo eles não sendo realmente isso, mas é isso que eles querem passar. É isso que o Oda quer passar pra gente que tá assistindo. Quer passar que eles acreditam nisso e que a ideia, mesmo que eles não sigam, a ideologia deles é proteger o povo, proteger contra os piratas. Só pra terminar logo o vídeo, porque já tá muito grande, resumindo, é por isso que One Piece é tão bom, né? Como diz o título do vídeo. One Piece faz a gente pensar de várias maneiras, tem várias referências sobre coisas históricas, sobre a história mesmo, ele liga coisas que ele já colocou antes com as coisas que estão acontecendo agora, o desenvolvimento dos personagens, fazendo com que eles acreditem do que eles pensaram desde o início, só mudando por causa de alguma causa extrema, fazendo a gente entender o lado mesmo que a gente não gosta dos personagens e fazendo personagens que a gente ama e outros que a gente odeia e que quer que simplesmente morram, né? É por isso que a One Piece é tão bom. Esse foi o vídeo, tchau!